Em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon anunciou que os Estados Unidos encerrariam a conversibilidade do dólar americano em ouro, transformando o principal meio de troca de reserva mundial em algo respaldado apenas pela crença. Nos 5 anos seguintes, o preço do ouro, que até então era a referência de valor, mais do que triplicou. Pensando de outra forma, por esse mesmo padrão, o dólar americano perdeu mais de 2/3 do seu valor. Essa decisão antecedeu 2 décadas de inflação recorde nos Estados Unidos, onde os preços aumentavam em porcentagens de 2 dígitos ano após ano. Tudo isso enquanto o valor do dólar americano despencava nos mercados internacionais. Hoje, mais uma vez, estamos diante de uma inflação recorde. Então, parece sensato perguntar a nós mesmos: abandonar o padrão ouro foi um erro? Diversos economistas e financistas renomados veem esse momento como o início do fim da superioridade econômica dos Estados Unidos, enquanto outros afirmam que foi um passo necessário. Isso liberou a moeda e, por extensão, a economia global de um fardo desnecessário. Após a crise financeira global de 2008, houve novos apelos de certos formuladores de políticas para analisar a possível volta do padrão ouro nos Estados Unidos. Mais uma vez, enquanto o mundo enfrenta incerteza econômica, a ideia parece valer a pena ser explorada. Isso também serve para entendermos por que adotamos e depois abandonamos o padrão ouro, e para analisar alguns prós e contras que os defensores de ambos os lados desse debate polêmico costumam omitir. Então, o que foi o padrão ouro e por que ele foi abandonado? Qual era a vantagem do padrão ouro e quais eram as desvantagens? E, finalmente, voltar ao padrão ouro é algo que poderia resolver os problemas econômicos que enfrentamos hoje? O padrão ouro, como existiu até 1971, foi introduzido pela primeira vez em 1944, perto do final da Segunda Guerra Mundial, com a introdução do sistema de Bretton Woods. O Acordo de Bretton Woods foi um sistema monetário criado para facilitar as relações financeiras entre os Estados Unidos e seus aliados. Funcionava tornando as moedas dos países do sistema conversíveis por um valor fixo em dólares americanos, e o dólar era conversível por uma quantia fixa de ouro. Isso fazia com que as moedas dos países participantes fossem lastreadas em ouro, sem que cada um precisasse manter grandes reservas. No entanto, os dólares americanos em si não podiam ser convertidos diretamente em ouro dentro do próprio país. Essa conversibilidade estava disponível apenas para participantes estrangeiros, não para os americanos comuns do dia a dia. Esse sistema funcionou razoavelmente bem e certamente permitiu um nível de comércio global que era inconcebível até então, mas, é claro, havia problemas. As moedas funcionam meio que como amortecedores para o comércio internacional, se forem deixadas para agir por conta própria. Elas naturalmente vão aumentar e diminuir de valor à medida que as economias que representam passam por períodos de expansão e recessão. Se a economia enfrentar uma fase difícil, sua moeda perderá valor nos mercados de câmbio. A moeda desvalorizada tornará as exportações mais competitivas globalmente, beneficiando as indústrias nacionais. Se uma economia está indo muito bem, isso significa que sua moeda vai aumentar de valor, dando a oportunidade de investir em economias estrangeiras, o que, em teoria, também deveria ajudá-las a prosperar. Se uma moeda é fixa, então essa força de autocorreção não pode agir, e as economias podem rapidamente sair do controle. Os Estados Unidos, sob o sistema de Bretton Woods, eram únicos porque sua moeda estava atrelada tanto ao ouro quanto a um monte de outras moedas também. Se os Estados Unidos estavam indo bem, então, em um modelo flutuante, sua moeda deveria ter aumentado de valor. Mas, em um sistema de câmbio fixo, isso não acontecia. Outros países aproveitaram para acumular dólares americanos por um valor inferior ao real na época. Esse era um pequeno preço para garantir o dólar como reserva global, o que trouxe benefícios bem maiores que o custo da saída de moeda. Mas o que era menos aceitável era quando essa situação se invertia. O alto endividamento para financiar a guerra do Vietnã e outros problemas internos deixaram a economia dos Estados Unidos fragilizada no fim dos anos 60. Normalmente, isso significaria que o dólar americano cairia de valor, o que, desde que essa queda não fosse muito acentuada, não seria um grande problema. Como vimos, isso poderia ajudar as exportações americanas e amenizar a turbulência econômica.
Mas, com taxas fixas, isso não ocorreu. Os outros países de Bretton Woods perceberam que o dólar americano estava supervalorizado em relação ao que deveria estar. Obviamente, eles não gostariam de trocar suas próprias moedas por dólares americanos, enquanto o dólar estivesse supervalorizado. Mas eles tinham outra opção. Podiam trocar suas reservas americanas relativamente supervalorizadas por ouro físico. A maioria dos países participantes, especialmente a França, passou a trocar mais dólares por ouro. Isso causou dois grandes problemas. O primeiro foi que reduziu a influência econômica dos Estados Unidos. Se as pessoas guardavam ouro em vez de dólares, perdiam as vantagens de controlar o principal meio de troca global. O principal problema era que os Estados Unidos não tinham ouro suficiente para sustentar essas transferências por tempo indefinido, pois existem dois tipos básicos de padrão ouro. O primeiro é provavelmente o que você pensa ao imaginar padrão ouro. E esse é um sistema onde há ouro suficiente guardado em um cofre em algum lugar para resgatar cada último dólar circulando na economia, mesmo que todo mundo decida resgatar todo o seu dinheiro de uma vez só. Isso é frequentemente chamado de padrão de reserva total ou padrão especiaria. E esses sistemas existiram ao longo da história, mas apenas em economias muito rudimentares. A maioria dos padrões ouro modernos era de reserva fracionária, em que apenas uma fração do ouro suficiente para cobrir todos os dólares em circulação era mantida nos cofres. A teoria por trás de um sistema assim é que, enquanto as pessoas souberem que podem trocar seus dólares por ouro, provavelmente nunca vão escolher fazer isso. Devido ao peso e à dificuldade de manuseio e armazenamento do ouro, o padrão ouro de reserva fracionária enfrenta os mesmos riscos do sistema bancário de reserva fracionária. E isso significa que, se os participantes começarem a temer que não há ouro suficiente para todos, eles vão correr para sacar tudo de uma vez, o que vai garantir que realmente não haja ouro suficiente para todos. A França não trocava dólares suficientes para que isso fosse um problema no curto prazo. Se a possibilidade de conversão fosse questionada, o sistema poderia desmoronar rapidamente e de forma devastadora. Então, foi tomada a decisão preventiva de suspender a conversibilidade do dólar em ouro. Essa suspensão temporária depois se transformou na eliminação total do padrão ouro. Então, isso foi um erro? Para que serve o padrão ouro? É desonesto dizer que o padrão ouro é simplesmente uma relíquia ultrapassada, porque ele pode ser muito útil se for usado corretamente em certas circunstâncias. Talvez seu maior benefício seja a simplicidade que pode trazer ao comércio exterior. O ouro é provavelmente a coisa mais fungível do mundo. É um elemento. Um grama de ouro tem o mesmo valor que qualquer outro grama de ouro no mundo. Ele pode ser derretido e fundido várias vezes, mas continuará sendo um grama de ouro. Assim, duas nações com padrão ouro fixo podem negociar entre si sem receio de variação no valor de suas moedas durante as negociações. Em teoria, isso ainda é possível com moedas atreladas que não são lastreadas sem nada. Mas ainda existe o risco inerente de que, apesar dos melhores esforços do governo, sua moeda ainda desvalorize nos mercados de câmbio estrangeiro. Só porque o comércio ficou mais fácil, não quer dizer que seja melhor. Lembre-se, em grande escala, as flutuações cambiais beneficiam o comércio global. Mas, individualmente, não lidar com elas é um alívio. Outra grande vantagem do padrão ouro é que ele impede a maioria dos tipos de repressão financeira. Repressão financeira, diferente de depressões econômicas, ocorre quando poupadores recebem juros inferiores à inflação. Existem duas maneiras de acabar nessa situação: alta inflação ou juros baixos. Parece familiar, não é? O problema com repressões financeiras severas é que elas podem funcionar como uma transferência de riqueza daqueles que pouparam dinheiro para aqueles que o tomaram emprestado. Se você tem suas economias de uma vida inteira em uma conta bancária rendendo 3% de juros, você vai ficar muito insatisfeito se o valor do dólar cair pela metade nos próximos 5 anos. Seu vizinho, que fez um grande empréstimo para comprar a casa, ficaria muito feliz, pois o valor real da hipoteca dele teria caído pela metade nesse tempo. Claro, quem assiste regularmente a este canal sabe que uma versão mais branda desse cenário de inflação não é necessariamente ruim. Na verdade, o Fed e a maioria dos outros bancos centrais ao redor do mundo realmente têm como meta uma taxa moderada de inflação, justamente porque isso incentiva as pessoas a saírem e consumirem,
em vez de guardarem seu dinheiro. Mas muita inflação, obviamente, é algo ruim. Um padrão ouro também impede que governos e bancos centrais usem a repressão financeira para seus próprios fins escusos. O dono de hipoteca que se beneficiou da alta inflação e juros baixos foi um sortudo. Mas os governos também podem se endividar e têm controle para promover a repressão financeira. Governos podem se sentir tentados a inflacionar suas dívidas para melhorar sua situação financeira. Isso, na prática, é um imposto invisível sobre as pessoas responsáveis o suficiente para economizar dinheiro, o que os defensores do padrão ouro argumentam que não deveria ser possível. Com dinheiro lastreado em ouro físico, isso não ocorre. Tudo isso é ótimo, mas claro, o maior benefício do padrão ouro é a estabilidade de preços, com uma moeda lastreada, mesmo que parcialmente, em ouro. Isso dificulta que a impressão irresponsável de dinheiro eleve o poder de compra a ponto de afetar significativamente os preços. Agora, isso é meio verdade, mas apenas no longo prazo, e somente se todas as outras coisas permanecerem iguais. Assumir que tudo permanece igual ajuda nos modelos econômicos, mas é ruim para administrar uma economia. Veja o Federal Reserve atualmente para entender meu ponto. O foco dele é a estabilidade de preços, algo que o padrão ouro faria automaticamente. Ele faz isso principalmente ajustando as taxas de juros e, em casos extremos, negociando ativos no mercado aberto. Em um sistema de moeda fiduciária, como o que usamos agora, não há limitações reais para como ele altera essas taxas. Ele pode fazer o que achar melhor para manter a estabilidade de preços. Ele sempre acerta? Bem, não. Mas é melhor do que a alternativa. Em um sistema de padrão ouro, o Banco Central fica de mãos atadas pela quantidade de ouro que possui. Se a economia produz muito ouro e exporta muitos produtos, ela terá uma oferta maior de moeda lastreada em ouro para usar. Então, pode reduzir as taxas de juros. Se as reservas de ouro acabarem e a economia importar mais que exportar, o Banco Central terá que elevar os juros e limitar o dinheiro em circulação. Tudo isso pode acontecer independentemente do resto da economia. As reservas de ouro são valiosas, mas, frente ao conjunto das demais indústrias de uma economia, têm pouca relevância. Isso significa que as taxas de juros não estão sendo definidas para estabilizar os preços, mas sim para gerenciar a quantidade de ouro que o banco possui. Matthew O'Brien destacou isso bem em um artigo que mostrava dois gráficos sobre a inflação nos Estados Unidos. O primeiro do período do padrão ouro, por volta da Grande Depressão, e o segundo, do período de afrouxamento quantitativo após a Grande Recessão de 2008, abandonar o padrão ouro foi uma das principais razões para o agravamento da Grande Depressão. O Banco Central precisava evitar uma corrida ao ouro, mesmo sacrificando preços e estímulo econômico. Em contraste, o Fed pôde se concentrar nessas duas coisas após a crise financeira global. E embora as coisas não estivessem boas de forma alguma, não foi nem de longe tão ruim quanto nos anos 1930, mas e quanto à inflação recorde dos anos 1970 e 80. Após o fim do padrão ouro de Bretton Woods, como os economistas explicam isso? Bem, muito disso foi uma ressaca de uma inflação que realmente deveria ter ocorrido antes. Mas foi contida numa tentativa de manter o padrão ouro e as taxas de câmbio fixas dos anos 1970 também foi fortemente alimentada por taxas de juros baixas e por uma guerra incrivelmente cara que continuava acontecendo. Além disso, o aumento rápido dos preços do petróleo afetou consumidores americanos nos postos e encareceu o transporte e a produção de itens essenciais. Correlação nem sempre significa causalidade. E quase todos os economistas de destaque concordam que abandonar o padrão ouro não foi o responsável pela alta inflação vivida nas décadas de 70 e 80. Se o padrão ouro não garante estabilidade de preços e muitas vezes piora a situação em que mais o ouro falha, a adoção real do padrão ouro só seria viável para poucos países, pois o ouro é distribuído desigualmente pelo mundo. China, América, Austrália, Gana e Rússia produzem a maior parte do ouro do mundo. Todos os outros precisariam obter ouro de uma nação que tem a sorte de possuí-lo. Eles poderiam fazer isso através de pilhagem, o que obviamente não é o ideal. Ou poderiam fazer isso por meio de comércio mercantilista. Isso significa que os países tentam exportar o máximo possível, enquanto importam o mínimo possível. Assim,
Eles acumulam entradas líquidas de ouro para manter a economia funcionando. Isso pode ser um pouco melhor que o lucro de guerra, mas ainda seria um grande choque para países como os EUA, que enfrentam seus maiores déficits comerciais. Também existe a questão do valor que é atribuído ao ouro. Se os CEOs adotassem um sistema totalmente lastreado em ouro, como defendem muitos partidários do padrão ouro, o preço do ouro teria que subir bastante. Não existe ouro suficiente para garantir todos os dólares em circulação pelos valores de mercado atuais. E se os EUA realmente introduzissem um sistema totalmente lastreado em ouro, onde o preço estivesse fora do valor de mercado, então arbitradores espertos poderiam simplesmente trocar seus dólares por ouro. Levariam esse ouro para outro país, venderiam por euros ou qualquer outra moeda, e depois trocariam esses euros por mais dólares do que tinham inicialmente. Não demoraria muito para esse sistema entrar em colapso. Uma solução prática é o padrão ouro de reserva fracionária, em que o banco mantém apenas parte do ouro disponível para trocar por dólares. Mesmo nesse sistema, o ouro teria que valorizar muito. Qual seria o objetivo disso? Você apenas trocou a confiança na moeda fiduciária pela confiança no Fed para evitar corridas bancárias? O ouro tem outro problema no crescimento econômico. Em geral, conforme a economia cresce, a oferta de dinheiro também deve aumentar, pois uma economia maior produz mais bens e serviços e precisa de mais dinheiro para comprá-los. Já abordamos isso no vídeo sobre recessões na semana passada, então não vou repetir aqui. Mas se a oferta de dinheiro não for permitida crescer junto com o crescimento econômico, você fica com um de dois resultados. O primeiro é a deflação, que é ruim por vários motivos. Assista ao nosso vídeo da semana passada para entender o motivo. Além disso, uma oferta de dinheiro restrita pode limitar o crescimento econômico. Se a oferta de dinheiro depender apenas do que o Banco Central guarda em cofre, pode faltar liquidez para permitir uma expansão real. Costumamos ver o pós-guerra como a era de ouro da economia dos EUA, quando o país também seguia o padrão ouro. Se olharmos para os dados, porém, nos 20 anos entre 1951 e 1971, a economia dos Estados Unidos praticamente triplicou de tamanho, passando de um PIB de 336 bilhões para pouco mais de 1,1 trilhão. Nos 20 anos entre 1971 e 1991, ela cresceu de pouco mais de 1,1 trilhão para 6,1 trilhões, um aumento de aproximadamente 6 vezes. Apesar disso, as décadas de 70 e 80 foram economicamente mais difíceis, e os Estados Unidos tinham perdido a vantagem de ser o único país industrializado não bombardeado na Segunda Guerra Mundial. Havia outros fatores para esse crescimento? Sim, claro. Mas muitos deles eram coisas como livre comércio e restrito, política monetária flexível e, sim, até mesmo a inflação. Isso motivou as pessoas a movimentarem seu dinheiro e contribuírem com a economia, o que não seria possível de outro modo. No padrão ouro, finalmente, existe o maior problema do padrão ouro, que é o fato de que ele não alcança realmente o que as pessoas pensam que ele alcança. As pessoas normalmente gostam de pensar que seu dinheiro tem lastro, diferente do dinheiro atual, sustentado apenas pela crença em seu valor. Mas, afinal, o que dá valor ao ouro? Sim, tudo bem, ele tem algumas aplicações industriais bem restritas. E sim, é bonito. Mas, sejamos sinceros, a maior parte do valor vem da crença das pessoas. Ele só tem valor por causa dessa crença. É apenas um metal macio, de cor esquisita e denso. Conduzir uma economia baseada no padrão ouro é como andar de bicicleta com rodinhas. Sim, ele pode te proteger de fazer coisas extremamente burras. Mas você nunca vai ver alguém fazendo o Tour de France com rodinhas, assim como não vai ver uma economia global moderna e avançada. Fazer negócios lastreados em ouro, assim como as rodinhas, também não pode nos proteger de tudo. Nenhuma dessas medidas é boa alternativa para conduzir a bicicleta ou a economia corretamente. E se você consegue fazer isso direito, então essas medidas de segurança não vão fazer muito além de atrapalhar e te atrasar.